assim como nós nos comunicamos uns com os outros, saiba que Deus se comunica com a gente. E a imprensa de Deus está aqui, ó. A comunicação, gente, é o centro do relacionamento. Não existe relacionamento sem comunicação. Se você não se comunica com uma pessoa, você não tem como se relacionar com ela. Está escrito lá em Jeremias 33. A Bíblia diz, Deus dando uma aula de comunicação para a gente. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toda a comunicação precisa ter um emissor, um canal de transmissão e um receptor. Transmissor. Eu estou aqui transmitindo. Canal de transmissão, Rádio Povo, live. Receptor, você que está do outro lado. Toda a comunicação precisa, porque se a gente pega o celular e liga para uma pessoa e a pessoa não atende, ou não quer atender a gente, ou não pode atender a gente, não há comunicação. Como é que você tem se comunicado? Deus nos dá, na verdade, exemplo. Se os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, diz gente, um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem som. É por isso que o silêncio é o equilíbrio dos diálogos. Tem hora que tem que ter silêncio. Tem hora que você não tem que falar nada. Existem momentos que a melhor maneira de você se comunicar é você não dizer nada. Porque eu já disse, o silêncio se torna o equilíbrio de um diálogo. Quando você percebe que o outro não quer falar. Quando você percebe que tem que haver um hiato, uma separação entre uma coisa e outra. Aí você silencia. E o seu silêncio fala muita coisa. Fala muita coisa. Até numa sessão terapêutica, o silêncio de uma pessoa fala muito da sua vida. E por que nós, então, não aprendemos a nos comunicar com Deus? Se os céus anunciam as obras de Deus, se o firmamento anuncia as obras de suas mãos, se as árvores se comunicam com a gente, quando o fruto está bom, elas dizem, olha, está aqui viçoso. Gente, a terra se comunica com a gente. A gente vê as coisas de Deus o tempo inteiro em comunicação conosco e a gente tende e a gente fica muitas vezes fazendo de forma diferente. Não se comunica com o outro, não interage com o outro. Existem pessoas que são extremamente monossilábicas. Elas não se comunicam, elas não conseguem se comunicar. Essa idade do adolescer, por exemplo, é terrível para isso, né? O pai pagou uma viagem para o menino ir lá para Beto Carreiro World, e ele foi para o Beto Carreiro. O cara foi, passou 10 dias lá, custa do pai e da mãe. O pai e a mãe vai receber o sujeito, e quando vai receber o sujeito, na maior alegria, pergunta para ele, filho, diga tudo como é que foi. Ele disse, massa. Ele diz, beleza. Só isso. A gente precisa, gente, se comunicar. E Deus deu para a gente a capacidade de entendimento. Deus deu para a gente a fala, que é o código com o qual a gente se comunica. E você fica calado dentro de casa. Você chega dentro de casa, não conversa com a tua mulher. Você chega dentro de casa, não conversa com teu pai. Se eu acabei de dizer que a comunicação é o centro do relacionamento. Então, se a comunicação é o centro do relacionamento e você não está se comunicando, em que situação você se encontra de comunicação na sua casa e na sua família? Ah, marido, ah, mulher, a comunicação precisa haver, mas tem um ditado que diz que eu aprendi com minha mãe, que água demais mata a planta. Se você fala, também você cansa. E aí a pessoa já não quer mais conversar. Você já reparou que um casal, quando ele começa a se separar, ele não se separa de vez, não. A separação começa de forma invisível dentro de casa. Porque as conversas são de acusação, as conversas são de crítica, as conversas não são de validar o outro. E ninguém aguenta uma pessoa sistematicamente crítica dentro de casa. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta em lugar nenhum. Claro que a crítica é boa, é construtiva, traz bem pra gente. Mas um crítico sistemático, ele causa ojeriza em qualquer pessoa. Meu irmão, qual está o nível da tua comunicação? A pergunta que eu quero te fazer, que Deus está mandando eu te fazer nessa viração do dia de hoje,
como alimento para a tua alma e para o teu espírito. Como está a tua comunicação dentro da tua casa e dentro do teu trabalho e na tua roda, onde você anda. Você é aquela pessoa enigmática que é um enigma para todo mundo? Você é daquelas pessoas que fora de casa você conversa com todo mundo, mas dentro de casa você não conversa com ninguém? Eu quero que você pense sobre isso. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios capítulo 18, verso 21. A gente precisa saber usar a língua para nos comunicar. A gente precisa se comunicar. Observe que um dia faz declaração ao outro dia. Gente, tem hora que a comunicação é não verbal. Às vezes eu aconselho casais e eu falo para algumas mulheres ou maridos, eu digo, a sua comunicação não pode ser mais verbal. Porque existem maneiras de você se comunicar com o outro que não falando. Você já reparou? Você faz uma coisa e o outro já entende o que você quer, mesmo sem você dizer nada. Essa é uma comunicação não verbal. E essa comunicação não verbal, muitas vezes, ela agride menos. Principalmente quando você está em crise no seu relacionamento. Você é inteligente, você usa a sua inteligência emocional, gerencia suas emoções e você consegue se comunicar com o outro mesmo sem falar nada. Se eu chegar em casa e minha mulher estiver sentada no sofá, triste, ela nunca fica. Eu sei que alguma coisa não está bem. Eu tenho que ir lá. Comunicação não verbal. Se eu chegar em casa e ela estiver fazendo alguma coisa na cozinha ali, eu já cheguei, eu já vi o clima como é que está. Não é assim? A gente entende, a gente percebe o clima dentro de casa. No trabalho é a mesma coisa. Tem gente que deixa um trabalho, que perde um emprego, que perde oportunidades. Sabe por quê? Porque não se comunica. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo, não gosto de conversa e pronto. Então não fica no mundo. Porque esse mundo é um mundo de conversa. O ser humano é um ser eminentemente social. Não tem como você viver nesse mundo sem que seja se socializando com as pessoas. E para se socializar, você vai precisar se comunicar. Deus nos dá os céus como referência. Você olha agora para o céu, você vê as estrelas. É noite. Deus se comunica com a gente. Gente, pessoal do Ocidente, é noite para vocês. Pessoal do Oriente, é dia para vocês. Deus se comunica com a gente. Você tem que se comunicar com as pessoas? Pare e reflita sobre isso, em nome de Jesus.